Olá pessoal, bem, dando continuidade ao nosso estudo, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco agora, começando o nosso tratamento aqui de métodos aproximativos para a teoria de perturbação independente do tempo, no caso degenerado, certo? Então, para início de conversa, o que a gente pode discutir até o momento, a gente quer utilizar os resultados lá do caso degenerado, pelo menos a metodologia que a gente desenvolveu lá para poder chegar naquelas formas aproximadas, a gente vai tentar usar uma abordagem semelhante, e assim deixar a nossa teoria de perturbação de forma mais completa, porque assim ela vai passar a englobar tanto o caso não degenerado e agora como o caso degenerado, tá? Só lembrando que quando a gente fala de degeneração ou degenerescência, que é o termo mais comum utilizado nos livros de física, a gente está falando sobre níveis iguais de energia para um mesmo autoestado, tá? Então a gente já cobriu o caso em que para cada autoestado você tem uma energia específica, Agora vamos ver como é que fica quando tem vários tipos de energias para um único autoestado, Então, primeiramente, a gente vai abordar, vamos seguir, como eu disse, a metodologia adotada nos vídeos anteriores. Vamos estudar um problema mais simples, pegar a metodologia desse problema e generalizar, para o caso geral, tá? Então, eu vou começar a falar a partir nesse vídeo, sobre o problema de dois níveis, e o caso geral será abordado no vídeo seguinte, beleza? Então, no problema de dois níveis, a gente tinha lá um Hamiltoniano H, tá? Formado por essas entradas aqui. Já que é dois níveis, é uma matriz 2 por 2. Então a gente tinha E10 e aqui é lambda V 12, lambda V 12, A gente já discutiu por que essas entradas aqui da diagonal secundária são as mesmas, sobre isso está lá no comecinho, do curso, E aqui uma energia E2, 0, tá? Então a gente tinha esse Hamiltoniano, e descobrimos o seguinte, ao colocar assim, já vimos, que as energias E1 e E2 para esse problema são dadas da seguinte forma. Vou colocar assim, E1, e a E2 também, para não escrever a fórmula duas vezes, são iguais a soma dessas energias, E1 mais E2. Lembrando aqui da nossa notação, quando eu coloco esse índice 0, aparecendo aqui como se fosse uma potência, estou me referindo à energia do estado não perturbado, tá? Então, a energia E1 e E2 dos estados perturbados serão a média das energias dos estados não perturbados, ou seja, a soma deles dividido por 2, mais ou menos a raiz quadrada da diferença dessas energias ao quadrado. Então, E1 0 menos E2 0 ao quadrado, dividido por 4, mais lambda ao quadrado, módulo de V12 ao quadrado. Certo? Toda a dedução foi feita lá no comecinho do nosso curso, quando estudamos o caso não degenerado. Tá? Então, a gente já sabe que isso aqui é verdadeiro, certo? Então, vou aproveitar aqui a estrutura dessa expressão, vou colocar aqui, para a gente continuar a nossa discussão. Então, isso aqui para o caso do problema de dois níveis, que é o que a gente está tratando. Tá? Então, o que acontece se as energias E1 e E2 são iguais? O que vai acontecer? Vamos deixar aqui bem claro essa equação para a gente prosseguir a partir dela. Então, se eu tenho aqui que E10
é igual a E2,0, né? Por sua vez, eu vou chamar, já que ambas são iguais, eu vou chamar de ED0, né? Porque afinal de contas, se eu ficar usando só E1 e E2, pressupondo que são iguais, lá na frente fica aparecendo que eu só estou fazendo todo o estudo pensando em uma dessas energias, tá? Então, para não deixar dúvidas de que ambas são iguais, eu vou mudar um pouco a nomenclatura e chamar ED, né? Para D de degenerescência, beleza? Então, se elas são iguais, o que que acontece? Ó? Onde tem E1 e E2 nessa expressão, nós vamos substituir por ED, tá? Então, fazendo essa substituição na expressão, ó, vamos ter onde tem E1, 0, vou colocar ED0, onde tem E2, 0 vai ser ED0, né? E aqui também segue a mesma lógica, só vou mudar os índices numéricos pelo D, tá? Então, com isso, o que a gente vai ter aqui, ó? Esse termo aqui dentro da raiz, esse primeiro termo aqui vai zerar, né? Vai sobrar só lambda ao quadrado, V12 ao quadrado, tá? E aqui, ó, ED0, né, somado com ele mesmo, vai dar duas vezes ele mesmo, dividido por 2, sobra só 1, né? Então, teremos então E1, as energias perturbadas, né? E1 e E2 vai ser igual a ED0, né? Esse mais ou menos, por que mais ou menos? Né? Mais quando eu estou falando de E1 e menos quando eu estou falando de E2. Tá? Então, estou colocando dessa maneira simplificada. A raiz quadrada de lambda ao quadrado V12 ao quadrado vai ser lambda módulo de V12. Certo? Porém, né, pela expressão, isso é o que a gente deveria encontrar. Tá? Essa aqui deveria ser a energia que a gente deveria encontrar, tá? Mas qual o problema, né? Por que essa abordagem que eu fiz aqui não dá para eu aplicar diretamente com os métodos aproximativos, né, que a gente já desenvolveu, de forma assim, simplesmente automática, apenas igualando as energias a ED, né? Porque pela teoria de perturbação não degenerada, né? Então, desculpe aqui. Aí. Então, vou colocar aqui uma observação assim. Ó, pela teoria de perturbação não degenerada, TPND, tá? Tanto as energias do estado perturbado E1 e E2, né? Ambas as energias vão ser iguais a ED, né? Ou seja, a energia do estado perturbado, mais ou menos lambda ao quadrado V12 ao quadrado dividido por E1 0 menos E2 0, né? A estrutura dessa expressão para o cálculo das energias na teoria de perturbação não degenerada é essa daqui, tá? A gente já deduziu isso em pormenores no comecinho do curso, né? Então, se a TPND, né, se a teoria de perturbação não degenerada pudesse ser aplicada de forma assim imediata ao caso degenerado, a gente simplesmente substituiria E1 por E2 em todas as equações, né, por ED, né, onde tem E1 e E2 substitui por ED, e tudo ficaria formalizado com facilidade. Porém, né, quando a gente pega já essa expressão da energia, uma das primeiras que a gente deduziu, a gente já vê um problema aparecer aqui, ó, né? Pelo fato de E1 e E2 0, né, serem iguais, aqui eu vou ter um denominador zero, né? E aqui então essa expressão não faz sentido nenhum para a gente, é um absurdo, né? Esse raiozinho aqui é o símbolo de absurdo na matemática, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa para conseguir escrever, né, essas expressões para energia de acordo com o formalismo da teoria de perturbação, tá? Então, ao fazer essas considerações, a gente tem duas observações a serem feitas, né? Aqui, vou colocar aqui para a gente não se perder no nosso objetivo.
Então, ó, a primeira, eu vou escrever bem assim, ó. Vou colocar aqui uma letra maior. Aqui não. Vou fazer assim aqui. Primeira observação, né? Quanto à degenerescência, acho que ficou grande demais, né? Vou colocar um pouco menor mesmo. Quanto à degenerescência, né, a gente pode escolher a base dos cats não perturbados, né? Então, quando se trata de caso degenerado, a gente tem uma liberdade para escolher essa base de cats. Tá? Então, vou colocar um pouco menor aqui de novo. Podemos escolher a base de cats não perturbados. Certo? Outra observação que a gente pode mencionar, vou colocar aqui como 2, é que como a gente pode escolher a base de cats não perturbados, podemos escolher uma base que seja mais simples, né, de fazer manipulações algébricas, né? E o primeiro caso que ocorre de forma imediata seria uma base em que essa perturbação V seja diagonal, ela possa ter uma representação matricial como uma matriz diagonal, né? Matrizes diagonais são muito mais simples de lidar. Quando a gente faz potenciação fica mais fácil, quando faz multiplicação também, né? Então a gente pode escolher essa base para tratar o nosso problema, né? Então vou colocar assim, ó, escolher uma base em que V seja diagonal, né? Já que V é a nossa perturbação, tá? Aqui não ficou legal, peraí. Deixa isso aqui claro. Aí, tá? Então, vamos... essa vai ser a nossa estratégia daqui em diante, certo? Então, assim, vamos considerar aqui primeiro, né, a primeira observação feita, né, e vamos lembrar do seguinte, né, o nosso Hamiltoniano H, escrito na base dos autoestados não perturbados, pode ser escrito assim, ó, vamos colocar seja H na base N0, né, dado por H igual a H0, né, ou seja, o Hamiltoniano não perturbado, mais a perturbação lambda V, né? Isso vai ser igual a... Como eu estou tratando do caso degenerado, né, vamos escrever aqui
o H0 da seguinte maneira, como ED0, né? As outras entradas da diagonal secundária podemos zerar, né? Aqui também é ED0, somado com 0, lambda V12, lambda V12 e 0. Né? Porque aí na hora que a gente soma essas matrizes, temos exatamente essa matriz aqui, ó, né? Matriz H, certo? Simplesmente reescrevi ela como a soma de duas matrizes. Então, por que escrever, né, esse H como a soma de duas matrizes? Porque assim fica mais fácil de visualizar o que a gente vai fazer, né, separando, né? Porque agora a gente vai ter que escolher, né, uma base que tenha a condição que a gente estipulou, ou seja, uma base para perturbação que seja diagonal. Tá? Então vamos fazer assim, ó, escolhendo uma base que eu vou chamar aqui de N0 til, tá? Como uma combinação linear, vou chamar de CL, né? do ket N0. Tá? Então, basicamente, vamos escolher uma base N0 til que seja uma combinação linear de N0. Tá? Então, com isso, como que a gente pode fazer? Basicamente é escrever o nosso N0 til, nosso ket N0 til, como a N 10 mais Bn o ket 20. Né? Ah, mas de onde vem esse 10 e esse B0? É porque o nosso colocar assim, o nosso ket N0, né, ele é um vetor que pode ser representado na forma matricial, como a gente está tratando de um sistema de dois níveis, né, como 10, né, e o ket 20. Tá? Então, o que a gente está pegando são as bases, né, desse nosso vetor e colocando aqui, dessa maneira. Né? Então, ó, com isso, colocando aqui no próximo quadro, o que a gente está dizendo é simplesmente que esse nosso ket não perturbado N0 til, né, que é da base que a gente está escolhendo, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Vou colocar assim, ó, como esse próprio N0 ele é formado por uma nova base, né? 10 til, 20 til. Então, a gente pode escrevê-lo assim, ó. Onde cada um desses elementos, esse ket 10 til e esse ket 20 til, né? O primeiro ele pode ser colocado como A1 ket 10 mais B1 ket 20. Né? E ao ket 20 til ele vai ser A2 10 mais B2 20. Certo? Então, isso aqui é basicamente álgebra linear, né? Quando a gente lá está aprendendo a mudar bases de operadores ou de vetores, a gente faz tudo, né, com a linguagem das matrizes, a gente aprende a fazer esse procedimento dessa maneira, né? Até para visualizar o passo a passo. Tá? Então, a gente tem que escolher essa nova base N0, né, de tal forma, né, que
tenhamos o seguinte, uma nova perturbação, que eu vou chamar de matriz lambda V, né? Que vai ser representada assim, ó. Eu não quero que ela seja apenas diagonal, né? Não foi essa a condição que eu coloquei, né? Essa condição ela é artificial, tá? Eu estou querendo que essa nova base seja diagonal, mas ela não precisa necessariamente ser diagonal, né? Eu justifiquei isso falando que matrizes diagonais são muito mais simples de trabalhar. Então, já que a gente pode escolher, vamos escolher uma que facilita a nossa vida, né? Então, essa nova perturbação lambda V terá uma representação apenas com elementos na diagonal, né? Aqui eu vou, como ainda não sei quem são esses elementos, vou chamar esse primeiro de lambda V11, né? Ou seja, primeira linha, primeira coluna, com um tio em cima, 0, 0, né? Na diagonal secundária, e o elemento aqui de baixo vai ser lambda V22 tio. Tá? Beleza? Então a gente quer chegar, a gente quer descobrir quem são esses elementos. Eu quero saber quem é lambda V11, né? E também queremos saber quem é lambda V22. Né? Então, como que a gente consegue descobrir quem é esses elementos? Quem são esses elementos? Né? Para a gente descobrir, vamos utilizar aquilo que a gente já tem, né? Olha só, aqui no começo, não, aqui ó, veja que eu peguei o meu Hamiltoniano H, que é dado pelo Hamiltoniano não perturbado, mas a perturbação lambda V, e separei ele em duas matrizes, certo? Aqui é que vai ficar mais claro por que eu fiz essa separação. Ó, esse segundo pedaço aqui é o meu pedaço lambda V, é a minha matriz lambda V, né? E esse primeiro é a matriz H0. Né? Então, como eu sei quem são esses elementos de lambda V e eu quero descobrir quem são os elementos de lambda V tio, né? Vamos então utilizar o que temos para tentar encontrar aquilo que queremos. Né? Então, ó, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vamos diagonalizar a matriz lambda V. Então, aqui, ó, diagonalizando lambda V, a gente vai ter o seguinte, como que faz a diagonalização, né? Não sei se vocês vão lembrar, também de um curso inicial de álgebra linear a gente aprende a fazer esse procedimento, né? Para diagonalizar uma matriz, a gente precisa encontrar primeiro os seus autovalores, né? E a gente encontra os autovalores resolvendo a equação secular. Assim, colocando aqui em termos da física, né? A gente tem que encontrar então quem são as autoenergias do nosso sistema e para isso vamos resolver a equação de autovalores, né? A equação que envolve essas autoenergias. Tá? Então, ó, traduzindo o que eu estou falando, a gente simplesmente tem que resolver essa equação aqui, calcular o determinante de lambda V menos alfa I, né, igual a zero. Tá? Onde esse alfa serão os nossos autovalores e esse I aqui é a matriz de identidade. Tá? E lambda V a matriz que a gente já tem. Certo? Então, ó, calcular o determinante, a gente representa assim, né, uma base reta. Né? Vamos colocar a matriz lambda V. Mostrei para vocês agora quem é essa matriz. A matriz 0, lambda V12, lambda V12, 0, né? Menos alfa vezes I, ou seja, alfa é um coeficiente multiplicado pela matriz de identidade. A matriz de identidade é aquela matriz que só tem 1 na diagonal principal e 0 nas outras entradas. Então, alfa vezes I vai resultar na matriz alfa, 0, 0 alfa. Tá? Calcular o determinante disso e descobrir quem é o alfa que faz esse determinante ficar igual a 0. Certo? Então, ó, dá até para fazer aqui na ponta, eu acho. A gente vai querer calcular o determinante de a subtração dessas matrizes vai resultar em menos alfa, lambda V12, lambda V12 e aqui menos alfa, né, igual a 0. Tá? Aí, determinante de matriz 2 por 2 é muito simples, né? Todo mundo lembra como faz. O cálculo dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária.
Então, lambda, ou alfa vezes alfa, vai dar alfa ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó, alfa ao quadrado. E aqui, lambda V12 por ele mesmo, vai ficar menos lambda ao quadrado V12 ao quadrado, igual a zero. Tá? Então, com isso, a gente encontra o nosso valor para alfa. Vamos chamar aqui de alfa 1, né? O lambda V12, né? E alfa 2 é o menos lambda V12. Tá? Temos aqui os nossos dois valores, alfa 1 e alfa 2. Tá? Tudo que eu fiz aqui foi pegar esse termo, passar para o outro lado, né? Somando, e depois tirando a raiz quadrada. Eu obtive esses dois valores. Né? Então, com isso, a gente já está em condições de calcular, de encontrar a estrutura dos nossos autovetores, né? Que tem alfa 1 e alfa 2 como autovalores. Tá? Então, vamos fazer assim, deixa me ver. Ó. Fazer assim. Primeiro, vamos considerar o caso em que alfa 1, né, vamos calcular aqui para o alto valor, lambda V12, né, alto valor, né, que eu quero dizer alta energia. Tá? Então, peraí, vou fazer isso aqui de outra maneira. Alfa 1, lambda V12. Primeiro vamos considerar essa situação. Tá? Então, vamos resolver a equação de autovalores da seguinte maneira. Eu tenho a minha matriz lambda V12, né, aplicado na base não perturbada 1, 0, isso vai resultar em alfa 1, 1, 0. Tá? Onde esse alfa 1, né, a gente pode... vou colocar aqui a estrutura dele, alfa 1. Escrevendo isso daqui, né, essa equação de autovalores em forma de matriz, o que a gente vai ter é lambda V a maneira mais simples de fazer isso. Vamos colocar simplesmente. Quem é a nossa matriz lambda V? Vai ser essa daqui, ó, né? 0 lambda V12. 0 lambda V12. Lambda V12, 0. O nosso autovetor, né, o nosso autoestado 1, 0, né, ou seja, o estado 1 não perturbado, matricialmente eu posso colocá-lo como uma matriz coluna com duas entradas apenas. Como eu não sei quem elas são, vou colocar como x1 e x2. Tá? E isso vai ter que ser igual a alfa multiplicado por x1, x2. Certo? Então, quando coloca assim em termos de matrizes, fica mais tratável, né, o nosso problema. Né? Então, vou continuar aqui. Ao fazer esse produto de matrizes, ó, linha vezes coluna, a gente vai ter o quê? Tem uma matriz lambda V12, x2, né? E lambda V12, x1. Né? Isso é igual a alfa x1, alfa x2.
estou dizendo que essas duas matrizes é alfa 1, né? Estou esquecendo de colocar o índice 1 aqui. Estou dizendo então que essas duas matrizes são iguais, né? Ou seja, eu estou afirmando que lambda V12 x2 é igual a alfa 1 x1 e que lambda V12 x1 é igual a alfa 1 x2. Estou simplesmente fazendo isso, né? Essa afirmação aí. Né? Então, ó, só para a gente ver aqui de uma forma não muito direta, né? Só para entender direito o que estamos fazendo, a gente simplesmente pode escrever essa primeira equação assim, ó, dizer que x1 é igual ao quê? A lambda V12 x2 dividido por alfa 1, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque você vai e pega esse x1, substitui na equação de baixo. Olha só o que vai acontecer. Vai ser lambda... colocar assim, ó, alfa 1 x2. E aqui eu vou ter... Não, assim não vai sair do jeito que eu estou pretendendo... Melhor fazer de outra maneira. Em vez de fazer essa substituição, porque vai cair numa tautologia, né? Ou simplesmente eu vou estar afirmando o óbvio. Então, vamos representar de outra maneira. Eu estou afirmando que x1 é lambda V12 x2 sobre alfa 1, né? E que x2, se eu fizer a mesma coisa, né, isolando o x2 aqui, vamos ter lambda V12 x1 sobre alfa 1. Tá vendo que essas duas equações têm exatamente a mesma estrutura? A única coisa que acontece é que eu troco o x1 e o x2 de lado, né? Então, com base na estrutura dessas duas equações, a gente pode afirmar que x1 é igual a x2. Né? Acho que fica mais fácil analisar desse jeito, certo? Então, sendo x1 igual a x2, a gente vai ter o seguinte, ó, esse nosso estado 1, 0, né? Ele vai ser igual a x1, 1, 1. Melhor. Ele é igual a x1, x2, porém x1 e x2 são iguais, né? Então isso aqui é igual a x1, x1, que eu posso colocar o x1 em evidência e multiplicar por 1, 1. Tá? E da mesma forma, o estado 2 que eu vou calcular, ele vai ter uma estrutura semelhante e a gente vai ver como fica. Né? Então, isso foi o que a gente calculou para o primeiro alto valor, nossa primeira alta energia. Né? Então, se agora nós considerarmos o alfa 2, que é igual a menos lambda V12, né? Foi isso que a gente encontrou pelo menos, vamos fazer todo esse procedimento aqui novamente, né? Ou seja, vamos resolver uma equação de autovalores, né? Então, ó, vamos resolver a equação lambda V, né? 2,0 igual a alfa 2, 2,0, tá? Então, eu estou fazendo assim um pouco direto, sem dar tantos detalhes do porquê que eu estou encontrando os autovalores, porquê que eu estou resolvendo a equação de autovetores, porque eu já pressuponho, e você aí que esteja assistindo já tem essas noções de álgebra linear. Eu simplesmente estou tentando fazer o passo a passo, né, sem justificar as ferramentas em si. Tá? Então, se tá meio assim jogado, né, peço desculpas, mas não dá para entrar com tanto detalhamento nesse momento, ok? Então, lambda V20 vai ficar assim, ó. Posso... Como é que eu vou fazer isso? Acho que tem uma maneira mais simples, né? Porque, ó, veja aqui,
o lambda 1, ele desculpe, alfa 1 é lambda V12, né? E o alfa 2 é menos lambda V12. Com isso a gente pode calcular, né, pode deduzir que alfa 2 é igual a menos alfa 1, correto? Então, fazendo isso, ó, a gente está dizendo que alfa 2 é igual a menos alfa 1, tá? Acho que assim fica mais interessante para a gente visualizar o que está sendo feito, ok? Então, a nossa matriz vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se tem uma forma de eu fazer mais direto ou não. Não colocar o lambda V. Com o alfa 2, né? Essa substituição aqui eu vou fazer no final. Vou fazer assim. Nossa matriz lambda V. Aqui, ó. Nossa matriz lambda V, como eu coloquei aqui, né? É 0, lambda V12, lambda V12, 0. Né? Porém, a gente descobriu que o nosso alto valor alfa, né, ele é o próprio lambda 12. Por isso que quando eu escrevi aquela matriz lá no quadro seguinte, eu não coloquei lambda V12, eu coloquei alfa 1. Tá? Alfa 1 aqui e aqui. Então, ó, por isso que ficou, né, eu escrevi dessa maneira, né, e pode ser uma representação mais simples, né? Então, mas assim, só para não ficar mais homogêneo, né, com o jeito que a gente já está fazendo, vamos colocar dessa forma aqui mesmo, né? Então aqui ficou 0, lambda V12, lambda V12, 0, né? E o nosso vetor 2, 0, ele tem outros coeficientes. Como eu não sei quem são, em vez de x1, x2, vou colocar y1, y2. E aqui, igual, né, a alfa 2, y1, y2. Tá? Então, o que eu falei, gente, não sei se acabou ficando um pouco enrolado, é que eu já poderia colocar aqui, ó, alfa 1, né, e aqui alfa 1 também. Ficaria mais simples até de representar, tá? Mas não é obrigatório, não. Só acabei vendo isso agora, achei interessante mencionar, né? Então vamos representar aí, vamos continuar com o mesmo procedimento feito aqui anteriormente para seguir os nossos cálculos. Então, ó, logo em seguida vamos fazer o produto dessas matrizes, né? Dessas daqui do lado esquerdo. Então vamos obter uma matriz de duas linhas de uma coluna, né? Ó, linha vezes coluna, eu vou ter 0, lambda V12, y2. Né? E em cima, lambda V12, y1, com o cálculo da segunda linha pela coluna. Né? E aqui do outro lado vamos ter alfa 2, y1, alfa 2, y2. Né? E vamos chegar no mesmo sistema de equações. Se eu estou afirmando que essas matrizes são iguais, a gente está afirmando que lambda V12, y2 é igual a alfa 2, y1. E lambda V12, y1 é igual a alfa 2, y2. Né? Igualzinho ao sistema que a gente chegou anteriormente. Porém, né, o que a gente está afirmando aqui com essa equação? A gente pode simplesmente colocar aqui no quadro ao lado. A gente pode simplesmente reescrever essa equação colocando assim, ó, lambda V12, né, é igual ao alfa 1. Então temos que alfa 1, né, y2 é igual a alfa 2, y1. Tá? Então, basta uma das equações aí para a gente chegar no que se quer. Né? Então, onde é que é a diferença? Né? A consideração que eu fiz aqui de início foi dizer que alfa 2 é igual a menos alfa 1. Né? Eu expliquei o porquê. Então, alfa 1, y2 é igual a menos alfa 1, y1. Né?
E assim a gente tem, né, cancelando aqui esses dois termos, que y2 é igual a menos y1. Né? E com isso a gente já consegue, nem precisa da segunda equação, a gente vai chegar inevitavelmente no mesmo resultado, né? Nem precisa da segunda equação para a gente descobrir o que vai acontecer. Aqui eu fiz uma comparação, né, envolvendo as duas equações, mas eu poderia ter feito um estudo semelhante também, tá? Porque na hora eu não vi isso aqui, eu só vi quando eu estava escrevendo, né? A primeira equação, ó, essa primeira equação aqui vai ficar lambda V12, só que lambda V12 é alfa 1. Então eu tenho alfa 1 x2 igual a alfa 1 x1. E é a mesma coisa na equação de baixo, né? Então com isso a gente já concluiria que x2 igual a x1. Tá? Então acho que assim fica até melhor, né, do que colocar dessa maneira. Certo? Só para refazer aí essa consideração. Ok? Então, prosseguindo, encontrando o valor de x1 e x2, né, eu escrevi como fica o estado 1, 0. Então, aqui eu também vou escrever como fica o estado 2, 0. Então, aqui, portanto, 2, 0 vai ser igual a... lembra que o 2, 0 eu escrevi como y1 e y2. Porém, descobrimos que o y2 é igual a menos y1. Então, vamos escrever isso como y1 menos y1, colocando o y em evidência, 1 menos 1. Né? Então, ó, o que a gente tem aqui? Ó, então, temos o estado 1, 0 como sendo x1, 1, 1, e o estado 2, 0 como sendo y1, 1 e menos 1. Tá, mas ainda não descobrimos quem é o valor de x1 e y1. Como que a gente pode, né, para o nosso sistema físico aqui fazer sentido, né? Aí a gente tem que lembrar de que esses coeficientes que aparecem aqui, o x1 e y1, eles são aquilo que na matemática a gente chama de ortonormalizáveis, né? Ou seja, a soma dos quadrados deles resultam em 1. Né? Então a gente sabe que x1, né, ao quadrado mais y1 ao quadrado tem que ser igual a 1. Certo? Então, vamos ver o que mais eu posso considerar aqui. x1, x2... Não, x2 não. Não, vamos fazer assim. Deixa eu separar isso aqui, né? Primeiro, eu estou confundindo aqui os sistemas, né? A gente vai ter que ter x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 1, né? Mas vimos aqui no anterior, no quadro anterior, que x1 e x2 são iguais, né? Tá aqui a afirmação de que x1 e x2 são iguais. Então, com isso, o que a gente tem? X1 ao quadrado mais x1 ao quadrado. Vou ter 2x1 ao quadrado igual a 1, né? Portanto, x1 é igual a 1 sobre raiz de 2. Da mesma forma, y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado também devem ser ortonormalizáveis, ou seja, soma de seus quadrados igual a 1. Porém, a gente viu que y1 e y2 possuem essa relação aqui, ó. O y2 é igual a menos y1. Porém, ao quadrado, esse sinal de menos aí não diz nada pra gente, né? Na hora de fazer aqui o quadrado, vamos ter y1 ao quadrado, somado com menos y1 ao quadrado, fica apenas y1 ao quadrado, o menos desaparece. Então, y ao quadrado somado com ele mesmo dá 2, ele mesmo, igual a 1. Portanto, y1 vai ser igual a 1 sobre
raiz de 2. Né? Então, com isso, a gente vai ter que esse estado 1, 0, né? Ele vai ser 1 sobre raiz de 2, 1, 1, né? E o estado 2, 0, 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Então, a gente nem precisa discutir muito isso, mas dá para ver que essas bases 1, 0 e 2, 0, né, elas são linearmente independentes. Né? Aí tem um teorema lá da álgebra linear, onde a gente diz que quando você tem duas bases, no nosso caso aqui 1, 0 e 2, 0, que são linearmente independentes, né, então esse vetor lambda v, né, ou seja, a matriz, né, que é formada aí por essas bases, ela é diagonalizável. Né? E se ela é diagonalizável, a matriz que a gente quer descobrir essa matriz diagonal, né? Como vou dizer, se lambda v é diagonalizável, vamos chamar a sua matriz diagonal de lambda v til, né? Que foi aquela notação que a gente adotou aí alguns quadros atrás. Então, ela é composta pelos autovalores de lambda v. Tá? Então, assim, eu não sei se ficou muito claro, mas é melhor escrever, né? Colocar assim, ó, como os vetores 1, 0 e 2, 0 são LI, né, são linearmente independentes, né, então lambda v é diagonalizável, né, e sua matriz diagonal que a gente chamou de lambda v til, né, ela é composta pelos, vou colocar assim, é composta por alfa 1 e alfa 2, que são os autovalores de lambda v. Tá? Vamos ficar mais fácil assim. Portanto, essa nossa matriz lambda v til, ela é dessa forma. O primeiro, como vou dizer, aqui vem alfa 1, 0, 0, alfa 2. Tá? Ou seja, lambda v12, né, que é o valor de alfa 1, 0, 0, e menos lambda v12. Certo? Então, bom, isso é o que quando a gente faz uso do teorema, chegamos imediatamente a isso. Porém, tem como a gente verificar essa informação. Não precisamos necessariamente apenas aceitar e tá tudo ok, né? Então vamos fazer aqui uma pequena demonstração desse resultado. Vou colocar assim, ó, demonstração, né? Vou fazer assim, ó, seja, né, a matriz diagonalizante. Né? De tal forma que U seja composta, né, seja uma matriz que é composta pelos autovalores, né, alfa 1 e alfa 2. A matriz diagonalizante é aquela, né, que faz a matriz que a gente tem ficar diagonal. Tá?
Eu vou mostrar a expressão matemática para isso, mas primeiro vamos definir essa matriz U. Né? Ela pode ser escrita como 1 raiz de 2, que é o termo que fica em evidência, né? De 1, 1, que é o nosso primeiro autovetor, né? Nosso primeiro autovetor, 1, 0, tá? E 1 e menos 1, que corresponde ao nosso segundo autovetor, 2, 0. Aí, como todos eles têm em comum um termo 1 sobre raiz de 2, eu já tirei ele da matriz e coloquei aqui multiplicando, certo? Então, essa é a chamada matriz diagonalizante, né? Para a gente diagonalizar a matriz lambda-v, a gente precisa da inversa de U. Né? Então, o cálculo da inversa, né, vai ficar como? Aqui já vai ser um pouco mais complicado. Vou fazer assim, só para não ficar sombra de dúvidas, né? Eu vou pegar esse 1 sobre raiz de 2 e multiplicar por todos os termos de dentro. Então, ó, aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e o único termo negativo que é esse. Né? Então, essa é a matriz U. Quando eu faço a inversa dessa matriz, quando eu representando com menos 1 aqui nesse expoente, o que a gente vai fazer? Quando se trata de uma matriz 2 por 2, o cálculo da inversa é bem simples. Né? A gente troca o sinal dos elementos da diagonal principal. Né? Então, ó, esse aqui vai ficar positivo e o segundo vai ficar negativo. O primeiro elemento vai ficar negativo e o segundo vai ficar positivo, porque é só trocar o sinal. Né? E a gente multiplica por menos 1, né? Ou seja, inverte o sinal dos elementos da diagonal secundária. Tá? Como os dois são positivos, então os dois vão ficar negativos. Certo? E isso é dividido pelo determinante. Né? O determinante dessa mesma matriz aqui. Ó. Se calcular o determinante de U, você vai encontrar, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1, né? Menos 1 vezes 1 dá 1, então dá menos 2. Então a gente vai dividir isso aqui por menos 2. Então, dividir por menos 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Tá? Beleza? Eu nem precisava ter apagado isso aí, né? Deixa como anotação. Né? Então, como que fica a nossa matriz, né? Deixa eu ver. Tá, então eu inverti esses elementos e é isso mesmo. Enfim, é isso mesmo. Bom, espero não ter cometido nenhum erro algébrico aqui, né? Então, dessa forma, a matriz inversa de U vai ficar 1 sobre 2. Ó, podemos tirar a raiz de 2 aqui, colocar novamente em evidência, né? Então vai ficar 1 menos 1 sobre 2 raiz de 2. E aqui eu vou colocar o menos 1 sobre raiz de 2 em evidência, tá? Então tira o menos 1 sobre raiz de 2 e todo o resto vai mudar de sinal novamente. Então vai ficar 1, menos 1. Né? Deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro. Tá, então essa... Tô com a sensação de que cometi algum erro aqui. Então... Deixa eu olhar aqui.
Eu de fato cometi um erro bem tosco. Então vamos aqui. Então vamos calcular, né, a inversa dessa matriz U, né? Então, cálculo da inversa. Vamos simplesmente trocar os elementos não trocar os elementos, mas trocar de posição, né, os elementos da diagonal principal. Então esse daqui ele vai ficar aqui em cima e o que estava aqui em cima vai ficar aqui embaixo, né? Então isso é basicamente inverter os sinais, né? E inverter os sinais da diagonal principal, né? Então fica dessa forma. E vamos dividir pelo determinante da matriz U, tá? Então lembra que o determinante vai ser o quê? Vai ser os elementos da diagonal principal, o determinante de U, vai ser o produto desses elementos. Lembrando que não é só 1 vezes menos 1, é 1 sobre raiz de 2 vezes menos 1 sobre raiz de 2, tá? Porque todos eles estão sendo multiplicados por 1 sobre raiz de 2, que está aqui fora, tá? Então fica menos 1 sobre 2, né? Menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2, ou vezes 1 sobre raiz de 2, que dá 1 sobre 2. Menos meio dá menos 1, né? Então isso aqui dá simplesmente, dá menos essa matriz, né? Ou seja, a gente pode colocando menos aqui, menos 1 sobre raiz de 2 em evidência, vai ficar menos 1 sobre raiz de 2 vezes menos 1 sobre raiz de 2. E os outros elementos vai ficar 1, 1, 1 e menos 1, como era anteriormente. Beleza? Então, com isso, temos a matriz U e temos a sua inversa, tá? Então, deixa eu só tirar isso aqui. Com isso, já que a gente tem a matriz diagonalizante e a sua inversa, podemos finalmente encontrar a matriz diagonal lambda V, né? Quem é essa matriz diagonal? Ela vai ser dada por lambda V til é igual a matriz diagonalizante U multiplicado pela matriz lambda V multiplicado pela inversa de U, tá? Então a gente sabe que lambda V til ela tem que ser da seguinte forma, ela tem que ser como lambda V11, né? Lembra que a gente tem que determinar quem são esses termos? 0, 0, lambda V11, ou 2, 2, desculpem. A gente não pode pressupor que eles são iguais assim de início, né? Isso vai ser igual a matriz U é 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 1 menos 1. Matriz lambda é a matriz onde eu só tenho os elementos da diagonal secundária, né? Que é 0, lambda V12, lambda V12, 0. E a matriz inversa de U, que é 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 1 menos 1. Tá? Então, aqui vamos ter o seguinte: 1 sobre raiz de 2 vezes ele mesmo dá 1 sobre 2, né? E aí a gente pode fazer esse produto da seguinte maneira, ó. Vamos primeiro calcular esse produto e o resultado disso calcular pela outra matriz, né? Multiplicar pela outra matriz. Então vamos fazer assim, ó. Aqui, né? Linha vezes coluna, a gente vai ter um 0, vai ter lambda V12, né? Primeira linha, segunda coluna, novamente lambda V12. Segunda linha, primeira coluna, vai dar menos lambda V12, né? Segunda linha, segunda coluna, lambda V12, né? Multiplicado por 1, 1, 1, menos 1. Né? Fazendo novamente o produto de matrizes, vai dar 1 sobre 2 vezes primeira linha, primeira linha, primeira coluna. Então vou ter lambda V12 somado com ele mesmo vai dar 2 vezes
lambda V12. Primeira linha, segunda coluna, lambda V12 menos lambda V12, vai dar 0. Né? Segunda linha, primeira coluna, vai dar menos lambda V12 somado com ele mesmo, vai dar 0. E segunda linha, segunda coluna, vai dar menos 2 lambda V12. Né? Só o produto de matriz simples. Então daí a gente já vê a cara do resultado, né? Temos lambda V1 tio, 0, V22 tio. Né? Isso vai ser igual a 1 sobre 2 multiplicado por cada um desses termos, vai simplesmente, esse denominador vai cancelar com esses números aqui. E a gente vai ter a matriz lambda V12, 0, 0, lambda negativo, né? V12. Beleza? É por isso que a gente conclui que a matriz que a gente estava procurando, essa lambda V til, vai ser igual a isso, ó. Lambda V12, 0, 0, menos lambda V12. Que foi o que a gente obteve simplesmente aplicando esse teorema aqui da álgebra linear. Tá? Mas eu só queria mostrar que realmente a gente chegava, né, nesse resultado. Né? Beleza, chegamos nisso tudo, falamos bastante de álgebra linear, mas e o que isso nos interessa, né, na verdade? Né? Bom, o fato é que pela teoria de perturbação não degenerada, estou chamando aqui de TPND, né, a gente tem o seguinte, deduzimos nessa expressão que a energia do estado perturbado qualquer, um estado N, vai ser a energia desse mesmo estado não perturbado, né, mais lambda V NN, né, onde isso aqui é um elemento de matriz, né, mais um somatório lambda ao quadrado V NK ao quadrado. Essa é a expressão completa que eu mencionei lá no começo, onde esse termo aqui desaparecia, né? Mas, enfim, eu fiz as considerações sobre isso, não vou retomar isso agora, vou deixar para a resolução dos exercícios, né? E aqui é N0 menos EK0. Esse somatório é para todo K diferente de N, né? Porque senão o denominador aqui iria resultar em uma indeterminação. Né? Então, como a gente está considerando, né, a teoria não degenerada, pela teoria não degenerada, a gente tem que o VNK era igual a 0, né, para todo N diferente de K, certo? Aí a gente excluía, desculpem, né? A gente excluía várias possibilidades, né, quando faz essa consideração, e acaba que a nossa conta ficava muito mais simples de se fazer, já que a gente pegava, né, só os casos em que não entravam aqui dentro dessa condição. Né? Então, com isso, sabendo que VNK é igual a 0 para todo N diferente de K, podemos afirmar, né, que, então, a nossa energia EN vai ficar EN0 mais lambda VNN. Né? Então, né, já que esse termo aqui sumia, a gente recai numa situação muito mais simples, que foi aquela afirmada lá de início. Né? Então é por isso que, com essa expressão, né, que a gente deduziu agora, vamos ter duas expressões. Como o nosso sistema é de dois níveis, o EN vai ser dividido em E1, né, que vai ser dado por E1 0 mais lambda V 1, 2, né? Lembra que eu não estou considerando os casos
V11, né? E nem o V22, que eu poderia, né, ser considerado. Porque a gente já discutiu que isso aqui dá zero, né, quando eles são iguais, né, na teoria não degenerada. Então, E2 ficaria como E2, 0, e o valor menos lambda V12, né, dessa outra, da nossa perturbação. Porém, lembra que E1 e E2 são iguais, né, e a gente está chamando eles de ED. Então, a nossa expressão final ficaria dessa maneira. Tá? Então, tudo isso foi feito simplesmente para a gente recair aqui, ó, nessa expressão. Cadê? Para a gente justificar esse passo aqui, ó. Assim, essa expressão, né? Porque ela aplicada diretamente na nossa teoria de perturbação, na nossa TPND, né? Como foi deduzido anteriormente no começo do curso, ela recairia em uma contradição por conta desse denominador aqui que se anularia, tá? Porém, todo o nosso estudo feito até agora, né? A gente viu que da nossa formulação anterior dá para a gente cancelar esse termo com somatório para os casos em que n e k são diferentes de zero, né? E resultando apenas nessa expressão, muito mais simples, tá? E aí a gente obtém de forma agora honesta, né, sem precisar fazer implementações artificiais não justificadas, que as nossas expressões para as energias E1 e E2 para o sistema de dois níveis têm de fato essa cara, beleza? Então, feito isso, no próximo vídeo vamos fazer aí a expansão, né, dessa nossa abordagem para o caso geral, ok? Então, até o próximo e bons estudos a todos.